Fala galera, vamos lá para as principais notícias do nosso tricolor após o empate com o Bragantino em 2-2. O São Paulo desempenhou um melhor trabalho. Vamos ver o que a mídia falou sobre esse jogo do São Paulo, como o São Paulo se saiu, tá bom? Lembrando que sábado tem clássico, já tem vendido mais de 31 mil ingressos, então é a promessa do Morumbi lotado para assistir o nosso tricolor. Então vamos acompanhar aqui as principais notícias da mídia, beleza? Bora pro vídeo! E não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta bastante para o nosso vídeo ter cada vez mais alcance. Sem o Lucas? Não, tá bom, sem o Lucas, o quê? Então o São Paulo vai. São Paulo sem Serginho Chulapa, sem Pedro Rocha, sem Pita, sem Rogério Ceni, sem Souza, sem Luizão, sem Amoroso, sem Lugano. São Paulo é o São Paulo. Agora toda vez vai ser o Lucas. Mas o que o Lucas fez na história do São Paulo? Me fala, uma Sul-Americana e a Copa do Brasil. Craque, Mas o que mais que ele fez? Dentro de campo ele entrega. Essa Mas é a quando que realidade. ele tá dentro de campo? Essa é a questão, porque ninguém fala nada, entendeu? Nós falamos aqui. Não, eu não Não, se eu você falo não São fala, Paulo. se você não Não, fala com o não. Jucanária, Ó, se você não fala do Podpah, eu se falo- você não fala lá, aqui você é obrigado. Se você não quer falar, eu leio, eu Andrei, lê. Você não vai falar mais. Você não vai falar. Eu Lê, tenho Andrei. informação Não, você não sobre vai o falar Lucas, mais. informação. Não tem informação nenhuma. Fala aí, Andrei. Vamos Lê lá lá. pra mim. Valem a pena. Números de Lucas Moura e Oscar em 2025. Lucas, 13 jogos, 3 gols, 124 dias fora por lesão. 22 jogos perdidos, custa 1,8 milhão por mês. Oscar, 20 jogos, Nossa, 2 gols. 2 gols. Nossa, ele fez 2 gols nesses caras aí. 2 gols ele fez. Meu Deus, que maravilhoso. dias fora por lesão, craque. 114 dias, 18 jogos perdidos e custa por mês 2,4 milhões. E aí é o de reais. seguinte, quem não tem medo de mídia social, como eu não tenho, é o seguinte, todo mundo vai ditar isso. Aí, sábado, ele faz 2 gols contra o São Paulo. Aí os caras colocam isso. Meu irmão, se vocês acham que tá certo, tá tudo bem. Qual a sua informação, meu querido grande Oscar? Oscar? Não, meu nome é Souza. Que isso? Souza não. Jogou mais, jogou mais, não, jogou mais, jogou mais. Tá louco? É o William. Esse Neto esculacho, né, galera? Mas realmente, até agora o Oscar não entregou números. Temos esperança porque o Oscar é um belo jogador, joga bem, mas ainda não demonstrou todo o seu potencial no São Paulo. Então aí o Neto não tem como argumentar ainda em relação ao Oscar. E o Lucas ninguém entende, são mais de 4 meses sem poder jogar pela uma batida no joelho. Então é preocupante. Quer comparar o Oscar com William. você? Você tá louco, velho? O Oscar não limpa a sua chuteira. Não dá. Não. A informação que eu tenho do Lucas é que ele tá sem confiança ainda. O joelho tá doendo Ah, ainda. já faltava lesão. 5 meses ele tá com confiança. Agora- Mas se você vem pra mim e fala assim, ó, Agora- a informação maravilhosa essa, não segura. Ó, nossa, o Lucas tá 5 meses, tá com ninguém- uma confiança, quer voltar, quer jogar. Aí o cara tá 5 meses parado, ele tá sem confiança. Craque. Fala a verdade, Veloso. Mas o problema é que o São Paulo, o departamento médico de São Paulo, não fala isso. A gente Não fica, pode falar. a gente fica aqui sem saber o que tá acontecendo com o cara. Falta de transparência, né? E assim, quando a gente critica, a gente não tá falando que o Lucas não treina, não se empenha. Não é isso. É só Souza, ser claro, um cara. jogador que tem É um só- trauma, eu tenho trauma, esse trauma eu vou carregar o resto da minha vida. E meus filhos já sabem disso, porque eles assistem o programa. O meu trauma é ter visto meu pai fazendo amor com a minha mãe. Aquele foi um trauma que eu tive, que eu achei que foi... Foi um trauma que eu não sabia, né? Criança, eu não falo pra eles isso aí. 2 meses, isso ex-jogador. E aí, a gente fala assim, nós jogamos, certo? Gente, desculpa, peraí, Gascão. Aí é o seguinte, cara, vamos lá, o cara tá 5 meses, que ele não tem a cartilagem, vai, que é uma nada contra você não, filho, até porque quando a gente fala nada, Jogou melhor que o Bragantino. Foi. Algumas alguém... Não. Desculpa, hoje todo mundo... Partidas também, eu queria te ouvir. Até acelerar aqui, galerinha, porque é muito mais do mesmo, né, Neto? Ficou repetindo só as notícias, então vamos lá para a ESPN lá ver as principais notícias do São Paulo no linha de passe. Vamos dar uma olhadinha aqui que os comentaristas acham do nosso tricolor. Isso, o São Paulo melhorou, piorou ou continua na mesma? Tudo bem? Primeira coisa, boa noite a você, Jean, Mari. Boa noite, senhor Mário Marra. Senhor Mário Marra. Aos fãs e às fãs do esporte. O São Paulo se melhorou, piorou em relação ao jogo contra o Flamengo. Isso. Não, se piorasse, tomaria uma goleada. E jogou melhor que o Bragantino. Foi. Algumas correções do Crespo, deixando o Alisson fora, mas acho que deve ser uma questão de condição física. A mudança na zaga, apesar da zaga... Eu ouvi que foi uma questão técnica que me surpreendeu. Vamos ver na coletiva depois. Tá, eu espero- Pra mim é surpresa. Pra mim é surpresa. Eu não desejo mal de ninguém, mas eu espero que tenha sido uma questão física de poupar o jogador, porque se for uma questão técnica, o São Paulo tem problemas com o técnico. Perfeito. Nesse caso, a saída do Sabino para a entrada do Ferrarese, o Alan Franco volta a jogar do lado esquerdo da zaga, o São Paulo de novo com o trio. A entrada do Luciano, para mim o melhor jogador do São Paulo na partida, faz uma enorme diferença, apesar das críticas de alguns. O André hoje fez 2 gols, podia ter feito mais. O São Paulo criou mais que o Bragantino, o São Paulo fez um bom jogo, apesar das mudanças da zaga e de um crescimento. Os gols têm a ver com isso, principalmente o primeiro gol, uma bola de cruzamento no meio do arboleda do Ferrarese, e o jogador tem que estar marcado do Bragantino ali. Então, se você pensar que o São Paulo não apresentou a péssima estreia do Crespo contra o Flamengo, o que o São Paulo fez hoje, há uma evolução. O problema é que o São Paulo fez um jogo que, pelo número de chances criadas, deveria ter vencido. E o São Paulo é o time mais bem colocado, o time que tem a pior colocação entre os que não estão na zona do rebaixamento.
E um, Empata e continua empatando muito, né? e um Vários dos que está na empates zona do são rebaixamento é o Juventude, que se empatar seus 2 jogos que tem a menos com o São Paulo, empata com o São Paulo em pontos e ganha o número de vitórias. Se ganhar os 2 jogos, manda o São Paulo para a zona do rebaixamento. E o próximo jogo do São Paulo é contra o Corinthians. Ou seja, ou o São Paulo se redime vencendo no Morumbi, ou entra em crise mais ainda. Crise com três jogos só do Crespo, é isso? Já vai sobrar pra ele assim? Rapidinho, Omar? Ele veio na crise. Eu acho que aí tem um pacote, né? Assim, não é... Mas já vai na conta do treino, mas assim, 3 jogos Não, já, é eu isso? acho, pra falar da conta do- O Birner acabou de falar que o São Paulo já foi melhor hoje, já tem uma evolução. É que a gente tem um olhar no treinador, William, mas nenhum treinador anterior merecia o olhar. Assim, Sim. enviesado para pagar todas as contas. Tem mais coisa acontecendo. Primeiramente, boa noite, prazer estar com Boa noite. vocês e com o Fã de Esportes. Para mim, um ponto que tem que ser destacado, o São Paulo tenta se achar. E tentar se achar no Campeonato Brasileiro, já na descida, é bastante complicado. E vários times pagam rodadas nisso. E o São Paulo hoje tinha tudo para perder o jogo, antes do jogo começar. O Red Bull Bragantino tem confiança alta. É o favorito, o Bragantino. Vinha de vitória. É um Os time que tem melhores Sim, tem uma evolução no trabalho já há algum tempo, né? Um Já tinha time que terminado na liderança. em algum momento na partida Foi até líder. estava na liderança. No entanto, aí tem um ponto para mim que supera os desajustes que os caras do São Paulo lutaram muito. Os 2 gols que sofreu foram gols evitáveis. Mas, Não deu azar, inclusive. mas você não pode falar que o São Paulo assistiu. O São Paulo lutou muito. Se tinha uma bola para dividir, o São Paulo dividia e normalmente ganhava. Então, eu acho que é um time que está aplicado. Se daí para frente vai começar a vencer, se o Crespo vai pegar um caminho completamente diferente do que pegava o Zubeldia, ainda não dá para falar. Mas esse time parece estar acordado para essa situação que o Vitor falou, da proximidade da zona de rebaixamento. Tá ali as portas da zona do rebaixamento. Ô Mari, o Birner lembrou aqui do Luciano, né? A boa partida, sempre com muita entrega, o Luciano participou do gol, inclusive, foi importante no segundo gol, né? Fundamental. Mas o André Silva, que fez os 2, é um cara subestimado, não, nesse time? Porque, olha, é o artilheiro do time no ano, no Campeonato Brasileiro, 5 gols. E parece que o torcedor sempre torce o nariz para o André Silva. Não é subestimado, não? Tudo bem, amigos? Tudo bem? Boa noite, fã de esportes que nos acompanha. Eu não sei se subestimado, mas claro que o primeiro olhar não é para ele, né? Assim, já não era com a presença do Caleri, mesmo em baixa, mesmo passando por uma fase de não marcar. Você já tem esse rótulo de ser o substituto do Caleri, que tem tanta história no clube, e dentro de um contexto que os olhos estão voltados para Lucas e para Oscar. Então, assim, eu não sei se subestimado, mas claro que a expectativa da resolução, da solução, não está em cima dele, né, por parte dos torcedores. Passa por outros nomes, até pelo próprio Alisson, também para mim foi uma surpresa, mas ainda boto na conta, talvez, ali dos experimentos, né, de você tentar, no olhar do novo treinador, identificar ali um setor de campo que é muito importante para as partidas. Marcos Antônio, no primeiro tempo, foi muito bem, o Bobadilla, ele é um jogador influente na equipe do São Paulo dentro da competição, mas para mim o Alisson, ele é titular desse meio de campo, e aí você monta ali, né, em volta dele. Mas enfim, o André Silva solucionou hoje, né, a partida para o São Paulo. Claro que o início é muito promissor do time como um todo, porque é muita intensidade, é marcação no campo do adversário, muito o contrário do que foi contra o Flamengo, quando se jogou bem acuadinho ali, permitiu o crescimento do adversário, independentemente de quem fosse o adversário. Hoje, poderia ter permitido também um outro Red Bull Bragantino, o Red Bull, um dos melhores mandantes dentro de casa. A sua casa perdeu só para Palmeiras e para Bahia, então é um time que impõe muita dificuldade, até pelo próprio ritmo, né? E o trabalho do Seabra, ele dá muito resultado com os jogadores. Tem na figura do John, assim, o ponto central desse Red Bull Bragantino. Então, achei o São Paulo com uma outra postura, não só da coragem, mas implementando ali muito da ideia do seu treinador. E o Luciano, acho que representa muito do que foi o jogo, né? Ele resolve ali uma bola talvez perdida, uma bicicleta que sai errado, que imagino que a intenção era para o gol, mas o André sempre muito bem posicionado ali, marcando 2-2. Então, acho que foi buscar um resultado importante para o São Paulo, porque para um valia a liderança, para o outro não entrar na zona de rebaixamento. Acho que o São Paulo cumpriu o objetivo. Gosta dessa dupla? Luciano e André Silva? Eu gosto, eu acho que, assim, claramente o Crespo vai querer ter o time numa alta rotação, numa alta intensidade o tempo todo. A gente viu o Oscar fazendo isso. O Luciano faz isso em geral, né? O Luciano tem uma série de problemas, eu entendo que ele tem, de fato, uma série de problemas, mas ninguém pode acusá-lo também de não ter essa característica. Então, eu acho que o Crespo talvez vá buscar isso. É bom ressaltar que a gente está falando de um time que por muito pouco não termina a rodada na liderança do Campeonato Brasileiro e que o São Paulo jogou podendo vencer essa partida. Eu até acho que, no fim das contas, o empate acaba sendo o mais correto ali, mas até os 30 minutos do primeiro tempo, o São Paulo dominava a partida. Aí o André Silva, que você me pergunta, eu acho assim, o André Silva ele perde o segundo gol, que talvez deixasse o São Paulo numa situação muito cômoda. E essas perdas, que são constantes na trajetória dele no São Paulo, eu acho que acabam, não sei se transformando num jogador subestimado. Acho que os números dele estão aí nessa temporada. Isso é um grande fato, né? André Silva é um cara que... assim, se você analisar, ele tá conseguindo entregar mais do que o Caleri havia entregando. Mas o Caleri já estava sendo bem criticado. E André Silva erra alguns gols que não pode perder. Ele fazendo o segundo gol ali, o São Paulo já abriria 2 gols de vantagem.
né? Tava quase no final do primeiro tempo e provavelmente São Paulo seria mais tranquilo segurar o Bragantino e até um futuro contra-ataque conseguir matar a partida. E André Silva, ele costuma errar esses gols importantes. Caleri também não vinha bem, então assim, é difícil ter um parâmetro. Pô, que Caleri a gente tá comparando? Caleri 2015, então, ou Caleri atual? O Caleri atual também não estava entregando, então não dá para crucificar. Então, entre André Silva atual e Caleri, né, antes da lesão, André Silva ainda está um pouco acima, mesmo com todas as críticas da torcida. São números bons, são números, né? O Caleri não vinha bem, também é bom lembrar, quando o Caleri se machuca e o André Silva assume a vaga de titular, ele já era o artilheiro do São Paulo. Exatamente. Ele já era o cara que vinha fazendo mais gols, então assim, não é nenhum gênio, mas é um jogador de alto nível, de alta dedicação, de muito empenho, de presença na área, sim. Eu acho que, assim, nem todo mundo precisa ser ou genial e a solução de todos os problemas, ou um fiasco, um jogador que não vai resolver nada nunca. Eu acho que o André, ele tá mais ou menos nesse meio termo aí, é um jogador útil, é um jogador que para o elenco do São Paulo hoje pode ser bastante importante, até porque com a ausência do Caleri, acho que o melhor Caleri, não digo nem tecnicamente, mas aí o pacote todo do melhor Caleri, mas a gente já não vinha vendo o melhor Caleri. Há muito tempo. O melhor Caleri tinha que ser titular do time. Acho que hoje, obviamente, o André é para ser titular. O Luciano, aquela história, a gente vai falar muito do Lucas, né? Mas para definir, o Luciano joga, o Luciano não joga, isso em geral tem a ver com a disponibilidade dos outros dois. Que aí, tecnicamente, são melhores do que o Luciano, mas fisicamente não. E me parece, pelo que a gente viu hoje, pelo que o Crespo vai exigir desse time, que talvez essa qualidade que o Luciano tem na comparação até mesmo com os outros dois, ela vai ser muito mais valorizada daqui pra frente. Eu acho que, pra mim, o Lucas é o melhor jogador do São Paulo. É o melhor. Agora, tecnicamente, quanto você vai poder contar com o Lucas? Esse é um ponto. 100%. É isso aí. Claramente você não vai E cada partida ter só um pouquinho dele ali também. Pode tomar um gol Exato. desse. Eu também acho. Eu acho que às vezes é melhor. O incrível do Lucas é que quando ele entra em campo, ele é sempre muito bom. Ele muda muito. Ele é sempre muito bom, mas ele entra muito pouco em campo. E tem sido assim, e eu acho que vai continuar sendo assim até o fim da temporada. E aí você precisa encontrar alternativas para, entre aspas, sobreviver a isso, né? E quem é? Eu acho que é um sistema mesmo. Acho que é um sistema. Quando o Crespo ele define esse tipo de estratégia de você na casa de um adversário forte que brigava pela liderança do campeonato, você ainda assim iniciar dessa forma intensa, buscando bola no campo do adversário, pressionando, e aí com muito merecimento chegando a 1-0, você vai criar um coletivo para superar a ausência do seu melhor jogador, né? Não tem uma peça substituta pro Lucas. Assim, o São Paulo, ele busca alguém para fazer sombra ao André, ele traz o Dineno, e aí, se você tem um crescimento de quem chega, há uma disputa, agora com o Lucas não há. É que aí você tem peças que são peças que parecem do mesmo nível, do nível parecido. Né? Por exemplo, o Luciano é um operário. O Luciano ele também não é tecnicamente um primor, longe disso. Eu acho o Luciano um pouco acima da média. Mas não é um primor, mas acima da média. Eu não acho ele acima da média. Eu acho que o operário é um pouco demais, tá? Eu acho ele operário. Eu não acho Ferreirinha, pra mim. Eu não acho o Luciano um cara acima da média. Nós temos todos os contextos. O Luciano, a galera critica bastante o Luciano, mas vamos falar a verdade. Quantas vezes o Luciano ele atua na sua posição de origem, a posição que ele conhece, a posição que o Luciano é melhor? Poucas vezes, né? Desde que o Luciano recebeu a camisa 10 de São Paulo, parece que tem uma obrigação do Luciano jogar com o meio campo. E aí, realmente, o Luciano não cumpre o que se deve cumprir de um camisa 10. E aí ele é bem criticado no São Paulo. Então, assim, é uma das coisas que eu vejo mais. A gente critica tanto o Luciano, porém, ele sempre está fora de posição. Então, o Luciano, como segundo atacante, é outro Luciano. A gente pode esperar muito mais dele. Não é nenhum craque, mas ele consegue entregar muito mais para o São Paulo. Isso não foi um problema de uma sequência. Esse foi um problema que sempre foi adiado. E talvez ele esteja para acontecer de novo. Não, porque o Caleri também está fora, que era um dos principais. Né? Mas eu entendo que, assim, é melhor ter esse tipo de problema. Você tem vários jogadores que podem resolver. Atualmente, se você pensar que está jogando com 3 zagueiros e que tem uma utilização restrita do lado do campo... Você é muito generoso. Restrita está muito leve? Não, acho que você tem que ser gentil, você não precisa ser pesado com as pessoas. Os jogadores do lado de campo correm muito, se esforçam muito e fazem o melhor possível deles. Sim, mas não conseguem entregar o que o São Paulo precisa. Dá para você, em algum momento, até abrir mão. E o Ferrarese voltar a ser um jogador de lado, por ali, para vigiar. Continuar assim, você traz o meu dia de volta.
E aí, tava louco pra aí chegar você nesse ponto. encaixa Ele mais tava jogadores. cavando isso. Não, ele que falou. Não, sabe por quê, Amigo? Porque agora isso. é quebra-cabeça. Agora tá no meio da temporada com o São Paulo perto da linha de rebaixamento. Agora não dá, sinceramente, pra você pensar, vai ter um trabalho monstruoso que vai enxergar todas as peças e montar. Não, agora é o seguinte, é minimizar o problema. Pra daqui a algum tempo tentar melhorar. Cara, assim, é preciso entender, eu sei que é muito óbvio a situação do São Paulo, mas vou repassar aqui. A atual gestão do presidente do clube colocou o São Paulo num buraco financeiro enorme. Pegou uma situação ruim e piorou muito. A dívida quase dobrou. O São Paulo tem quase 1 bi de dívida. E o São Paulo fez, depois de 5 anos de gestão, um plano de recuperação financeira. Que não vai recuperar o clube financeiramente, mas vai recuperar um pouco. O São Paulo tem que cumprir algumas metas, como, por exemplo, não ter um ano com déficit, senão alguns contratos podem ser acionados e a situação financeira pode ficar ainda pior. O São Paulo não tem dinheiro. Talvez todos os clubes da primeira divisão, talvez, não sei se o Sport não tem, a Juventude, talvez todos os clubes tenham mais dinheiro que o São Paulo para contratação nessa janela. O São Paulo, essa temporada, se livrou ou negociou, dependendo do caso, vários jogadores e não se reforçou. Enquanto as equipes que estão no Campeonato Brasileiro, você olha Cruzeiro, você olha as outras equipes, ali boa parte delas tem elencos melhores que os do ano passado. Né? Chegou um momento da temporada em que os principais jogadores de São Paulo estavam quase todos machucados, o elenco super sobrecarregado e colocaram o técnico como responsável sem ser. Trouxeram um técnico novo. O elenco continua sendo o mesmo. Mudou o técnico, o elenco, que tem seus limites, continua sendo o mesmo. O São Paulo não é um time para brigar na parte de cima da tabela de classificação. A 6ª colocação, ano passado, com o Zubeldia, quase eliminando o Botafogo nos pênaltis, e no limite com o Atlético Mineiro, isso não foi uma considerado. façanha. Mas isso não foi considerado. Perfeito. Mas foi uma façanha sendo considerado, não. Uma façanha enorme diante do potencial do São Paulo. Lembrando que ele perdeu os 2 volantes, perdeu o Ferreirinha ano passado contra o Botafogo, né? Ele tinha um time muito mais forte pela frente. Só para lembrar, com tantas dificuldades esse ano também, o time está classificado na Libertadores, né? Isso, porque o técnico anterior jogou a Libertadores passada e essa e nunca perdeu um jogo pro São Paulo na Libertadores. Exatamente. Ele, ano passado, ele chega, é que a situação do Nelson Zubeldia, só para lembrar, ele estreia na Libertadores em Guayaquil, quando o São Paulo nunca tinha vencido ali, ganha o jogo e ele foi demitido pelo São Paulo sem nunca ter perdido um jogo de Libertadores. E o que o São Paulo podia almejar nessa temporada, se tivesse uma condição mais confortável no Campeonato Brasileiro, se não precisasse priorizar o brasileiro e se os jogadores mais técnicos e experientes estivessem bem, é um título em Copa. Porque o time principal do São Paulo inteiro é um time competitivo, com alguns jogadores que fazem a diferença. Talvez o Oscar, com certeza o Lucas, eu acho o Luciano um jogador um pouco acima da média, se tivesse o Caleri, o André como opção, mas esses jogadores não estão, parte deles. Então a situação do São Paulo é uma briga de sobrevivência no Campeonato Brasileiro. Diante disso, Marra fala, eu concordo, muita luta. Houve muita luta contra o Flamengo também. Botaram a culpa na postura, o problema foi tático. Foi de ideia de jogo muito mal pensada foi horrível o jogo. E mal executada. Sim. Por causa disso. O que a gente pode esperar do André? Para chegar na sua questão. O André não é um cara de fazer 8 gols em 10 jogos. 9 gols em 10 jogos. A gente pode esperar bons momentos dele e muita luta. Sim. Então, quando ele fura uma bola, um gol e faz 2, eu acho que porque a gente pode esperar do André, que é um profissional extremamente digno de caráter, tá muito bom. Porque a questão, se algum São Paulino que espera um time vencedor, não sei o quê, não tá nos jogadores no elenco. Tá no dinheiro que o São Paulo não tem. É só olhar, é só olhar quantos times que têm torcidas parecidas com a do São Paulo, com exceção do Corinthians que também está numa situação financeira difícil. Olha o Palmeiras, por exemplo, que é a torcida similar do São Paulo, um pouco maior que na pesquisa. Olha a capacidade de investimento. A capacidade de investimento é uma coisa, mas que assim, acho que assim, no afã de defesa do Zubeldia, e você sabe que eu também não defendia a demissão do Zubeldia, mas no afã da defesa do Zubeldia, o que se pintou é um São Paulo que parece que tinha o pior elenco da face da terra dos últimos 10 anos. Espera lá, esse elenco do São Paulo tem 8, 9 jogadores que atuaram na Europa, tem jogadores de bom nível sim, o problema maior pro Zubeldia... É alimentado por uma base interessante. Isso eu discordo. Eu acho que... Sei lá, já foi em algum momento, talvez hoje não seja tanto, mas de qualquer maneira, de fato... Base boa do Palmeiras. Não, do Palmeiras é excelente. Mas assim, eu só acho que assim, não dá pra olhar pra esse elenco do São Paulo e imaginar que ele seja um elenco do Sport, do Juventude, do Vitória, porque do jeito que se falou, a minha impressão é que assim, não tem ninguém nesse elenco do São Paulo. Esse elenco do São Paulo tem vários jogadores bons. O Zubeldia sofreu muito com lesões e até por isso a discussão sobre a saída dele no intervalo em que vários jogadores se recuperariam, o Lucas não se recuperou, mas mas o que se imaginava é que ele voltasse com um pacote que ia fazer completamente a diferença nessa volta. Eu acho que assim, não é um São Paulo cujo objetivo tinha que ser brigar para ficar talvez na Libertadores, não necessariamente nas 4 primeiras vagas, aí era muito difícil mesmo, acho que aí é difícil. Eu vejo mais força para esse São Paulo brigar em Copa do Brasil, em Copa Libertadores do que em Campeonato Brasileiro entre os 4, porque nos pontos corridos, de fato, você precisa de um elenco maior, mas também não é tão ruim assim, Biner, porque eu não estou discordando de você, acho que em relação Só lembrar que eu disse que o time titular do São Paulo é competitivo. Em relação à gestão, em relação às contas, em relação a... Eu não estou contestando isso. O que eu estou dizendo é, se você pegar esse elenco do São Paulo e tiver todo mundo à disposição e for ali fazer a comparação com outros elencos, indiscutivelmente o São Paulo só perde talvez para 4 elencos. Aí depois vai depender muito da fase que os caras vivem, porque é claro que você vai avaliar hoje o elenco do São Paulo, como que você avalia o Caleri, como que você avalia o Lucas.
Como que você avalia o próprio Luciano, que volta tem o hoje, Luiz mas que não Gustavo vive fora melhor? também. Tem o Luiz Gustavo, o Alisson hoje reserva. Pablo Maia. Essa realidade é mentirosa. O que a gente tá vendo o São Paulo ali brigando contra, nesse momento, é brigar contra o rebaixamento, certo? Ele tá ali. Quase, eu não sei nem como é que eu vou rimar isso. Porque não combina. Olha a tabela lá, ó, coladaço ali na zona de rebaixamento. Não combina com o São Paulo. O São Paulo tem que olhar, mas com muita atenção pro Campeonato. Rapaziada, essa é a realidade, né? Classificação do campeonato, São Paulo tá lá embaixo. No Globo Esporte foi só essa resenha pequena aí mesmo, teve muita matéria, né? Notícia no caso. Brasileiro, São Paulo tá nas oitavas da Copa do Brasil, nas oitavas da Libertadores. O Lucas, que a gente tá mostrando na imagem aí, tá fazendo mais muita falta, assim como o Caleri. Fechado, é isso. Mas, mano. É isso, valeu. Então, assim? Acabou, você acredita? Nesse clima. Paulo, né? Exato, nessa fase. Aí tu quer me chamar pra vir? Beleza. Vamos começar, claro, falando do São Paulo. 2-2 da equipe do Tricolor com o Bragantino lá em Bragança Paulista. O São Paulo, que vinha de uma sequência muito ruim, até então, eram 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Agora com esse empate quebra essa sequência de derrotas. Ainda assim, não vence. Porém, Bruno Prado, o São Paulo sai na frente. 2 gols, né? Do André Silva, ele sai na frente, sofre o empate, depois toma a virada e vai buscar o empate novamente com os 2 gols de André Silva. Bruno Prado, muito boa noite pra você. Esse São Paulo que aos poucos vai retornando com aquilo que tem de melhor. Oscar jogando, hoje tivemos também Luciano retornando de suspensão. Um São Paulo que empatou fora de casa com o Bragantino. O segundo jogo de Crespo. Bruno, boa noite pra você. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Assim, o São Paulo, quando ele tem um time mais inteiro, mais completo, né? Hoje com o Luciano, o Oscar segundo jogo seguido, o Luciano não jogou no fim de semana, é um time que consegue competir, assim, não é um grande time, bem longe disso, mas na primeira parte do campeonato o time teve muitos desfalques e isso atrapalhou bastante. O jogo de hoje não foi um jogo ruim do São Paulo, foi um jogo que o time oscilou dentro da partida mesmo, fez um bom primeiro tempo. O primeiro tempo que o São Paulo foi melhor que o Bragantino, mas o Bragantino já melhorou na parte final do primeiro tempo, terminou em cima do São Paulo. Segundo tempo o Bragantino volta bem melhor, vira o jogo com merecimento e depois o São Paulo volta a crescer no jogo, né? O São Paulo vai buscar um empate e tem oportunidades. O Bragantino também teve, foi um jogo bem aberto, né? O São Paulo teve chance de fazer o terceiro, mas o Bragantino também teve. Empatar em Bragança não é ruim. O jogo de hoje, o resultado, só pegar o jogo de hoje, separar do campeonato, pega o jogo isolado, não é ruim. Empate lá em Bragança para qualquer time, não só para o São Paulo, mesmo para os times mais fortes, mais ricos, empatar lá não é ruim. O São Paulo, desde que o Bragantino foi comprado pela empresa que é dona do clube, o São Paulo nunca venceu em Bragança. Então não foi um resultado ruim. O problema é que o São Paulo deixou muito ponto para trás no campeonato, principalmente em casa. Então ele vai ter que recuperar esses pontos em algum jogo meio fora da curva, né? Como já falei várias vezes aqui, mas sempre vale, né? Sport, empate em casa com o Sport, empate em casa com o Fortaleza, derrota pro Mirassol, derrota pro Vasco. 4 jogos no Morumbi que estão custando essa classificação pro São Paulo, que tá 1 ponto da zona de rebaixamento. O Juventude, que tá lá atrás do São Paulo, tem 2 jogos a menos que o São Paulo. Fortaleza tá atrás do São Paulo, tem 1 jogo a menos que o São Paulo. O São Paulo tem 2 pontos a mais que o Juventude e 2 jogos a mais. 3 pontos a mais que Fortaleza e 1 jogo a mais. Então o São Paulo está numa situação bem difícil, ele tem que reagir, mas hoje especificamente não foi um jogo ruim. Poderia até com um pouco mais de sorte ter saído com a vitória, mas o São Paulo tem que reagir muito rápido, né? Se o São Paulo entrar na zona de rebaixamento, pode entrar num buraco complicado, de pressão, de um peso enorme, você começa a jogar com um peso gigantesco e o jogo de sábado contra o Corinthians, que é no Morumbi, primeiro jogo no Morumbi depois do Mundial, é um jogo fundamental, que o São Paulo tem que ganhar. O empate no Clássico ele é normal, mas o São Paulo tem que ganhar esse jogo. O empate seria muito ruim pro São Paulo, voltando ao Morumbi no sábado. E, Piperno, ainda sobre essa questão de rebaixamento, quando o São Paulo estava perdendo pela combinação de resultados daquele momento, o São Paulo entrou na zona do rebaixamento, mas termina a rodada na 16ª posição, 13 pontos. O Vitória é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. O Vitória é o 17º com 12 pontos. Diferença pequena. O Juventude, que é o 18º, tem 11 e o Fortaleza tem 10, é o 19º. O Sport, eu já conto aqui como rebaixado, apenas 3 pontos. Dá para imaginar o São Paulo se recuperando a curto prazo ou deve se manter nessa situação incômoda por bastante tempo? Vale citar que o trabalho do Crespo está começando. Piperno, boa noite. Boa noite, Guilherme, Bruno, Flávio, um abraço à nossa audiência. Eu acho que o São Paulo ele vive um paradoxo. Na semana passada, a gente fazia o bate-pronto, e eu cheguei a dizer o seguinte, que se o São Paulo empatasse com o Flamengo, com o Bragantino e com o Corinthians, seriam 3, enfim, resultados, os 2 primeiros resultados muito bons e o terceiro, um resultado normal, mesmo assim, com essa sequência, sem derrotas, São Paulo correria o risco de terminar no Z4. O Bruno deu agora a matemática da ponta de baixo da tabela, então você vê, por exemplo, o Juventude ele pode passar o São Paulo em função dos jogos a menos que tem, mesmo que o São Paulo, por exemplo, não perca para o Corinthians. Aliás, se o São Paulo vencer o Corinthians e o Juventude ganhar os 2 jogos em atraso, mesmo assim o São Paulo ainda não fica à frente. Até porque aí, contando mais um jogo contra o Corinthians, seriam 3 jogos a mais do São Paulo em relação ao Juventude. Então, tudo isso para dizer o seguinte, o São Paulo vive uma situação muito crítica
independentemente do que ele fizer nessas 2 próximas rodadas. Né? Outra coisa, e aí também tem uma outra coisa muito paradoxal, que é o fato do São Paulo ter sido o último invicto a cair nesse Campeonato Brasileiro. É uma coisa maluca. Foi o último invicto a cair e hoje ele corre o risco de estar no Z4. Porque também é um campeonato, esse ano, mais achatado do que os anteriores, a exceção feita ao Sport. Esse desgarrou muito para baixo. O São Paulo fez, sim, o primeiro tempo bom, fez 1-0, teve 3 chances para fazer o segundo. Não fez, o Bragantino empatou, depois virou, São Paulo buscou o empate. Mas, na verdade, assim, é que o jogo de hoje também, ele não foi a média das apresentações de São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que o São Paulo jogou hoje melhor do que ele vinha. Não dá para comparar o que o São Paulo jogou hoje, por exemplo, com aquele São Paulo que tomou de 3 do Vasco aqui no Morumbi. Então, realmente, a situação é muito crítica, porque o time, mesmo quando joga bem, mesmo quando consegue... Veja, o São Paulo hoje ele impediu o Bragantino de se tornar líder do campeonato. Quer dizer, olha que loucura. Quer dizer, o São Paulo que conseguiu tudo isso, mesmo assim, é um São Paulo que corre o risco de ficar entre os piores do campeonato. Flávio Prado, um São Paulo que oscila bastante. Até estávamos comentando fora do ar, o Bruno e eu, que o time ali titular completo é um time competitivo. Agora, quando perde peças ou quando precisa do banco, começa a sofrer um pouco mais. E foi o que aconteceu nos últimos jogos antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Agora tenta aos poucos recuperar os jogadores do DM. O Oscar voltou, o Luciano, que não tinha jogado contra o Flamengo por suspensão, voltou hoje também. Enfim, é um time que oscila muito e tem esse problema. Não consegue ter um banco tão qualificado. Muito boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Guilherme. Boa noite, amigos. E hoje o São Paulo oscilou no jogo. Teve um primeiro tempo muito bom. Até os 40 minutos do primeiro tempo, fez 1-0. Poderia ter feito o segundo. O André Silva perdeu um gol incrível, incrível. A bola passa, inclusive, pelo Cleiton. Era só ele tocar, deixar a bola bater no corpo dele e ela entraria e seria o segundo gol. Aí o São Paulo toma um gol de empate, num dos raros lances do Bragantino no primeiro tempo. Quando toma o gol, deu uma tremedeira generalizada. E aí, nos minutos finais, o Bragantino foi pra cima e virou o jogo. Um negócio muito louco, né? O time de São Paulo numa oscilação tremenda. Volta pro segundo tempo, mesmo processo. O time do Bragantino em cima, procurando o terceiro gol, e o São Paulo assustado. E aí acha o gol. Quando achou o gol, voltou a se encorpar e terminou a partida jogando igual para igual. Então, um time que oscilou, inclusive, durante a partida. É um time que tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. Hoje o Oscar jogou, mas jogou muito pouco. A gente nota que ele está claramente ainda em fase de recuperação. O Lucas deve voltar contra o Corinthians. Mas houve um momento, no 2-1, que o Bragantino era líder e o São Paulo estava na zona de rebaixamento. Está muito perto. Está muito perto. E realmente você não vê o time com uma constância suficiente para acreditar que ele possa sair rapidamente dessa situação de risco. Ele vai estar um ponto acima, 2 acima, 1 abaixo, 2 abaixo. E aí você não sabe o que vai acontecer. Num determinado momento ele vai ter que decidir para que lado ele vai. Ou ele sobe, né, ou ele vai direto, ele sobe realmente, foge dessa linha de briga, né, de briga para cair, ou ele vai entrar lá naquele bolo e quanto mais o tempo for passando, 14ª jornada já. E São Paulo não saiu daquela região. Só 2 vitórias. Pois é. Se ele continuar desse jeito, esse sofrimento vai até o final e pode até cair. Porque aí a pressão vai ficando cada vez maior, né? Uma coisa é o Sport está lá embaixo, sextou, praticamente já caiu. Uma coisa é a Juventude lutar para cair, para não cair o Vitória. Outra coisa é o São Paulo. Uma coisa vai ficar, porque o São Paulo se acha o soberano. Você sabe disso. São Paulo é soberano. Se ganhasse hoje, ganhar do Corinthians, o campeão voltou, aquela coisa toda. E aí, com esse narizinho empinado, vai dizer, não, que é isso. Tanto é que quando caiu no Campeonato Paulista, falou que não caiu. Até hoje eles acharam que não caíram, e caíram. Então, sabe, é um time que precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Tá muito tempo lá embaixo, tá com dificuldades. Você citou o banco, que é um banco bem sofrível, né? Perdeu ainda uma opção importante, que era o Rian, também outro jogador que se machucou e tá fora da competição. Então, situação difícil pro São Paulo. Hoje não foi decepcionante. Se você olhar solto, um empate em Bragança não é um mau resultado. E a bola que jogou foi para empate. Mas no todo ainda tá faltando bastante. Alexandre Salvador, canal 3 Zagueiros. Quanta diferença de Maracanã de atuação do equipo. Mas eu queria te perguntar sobre as alas, né? Porque o Enzo... Agora, para finalizar, vamos escutar um pouquinho a coletiva de imprensa do Crespo, né? O Crespo já deixou bem claro que não é médico e nem diretor para contratar jogador, né? Deixa essa responsabilidade total para a diretoria e departamento médico, né? De acordo com as suas funções. Vamos ouvir um pouco o Crespo aí comentando sobre, né, a partida. Ele termina as partidas praticamente extenuado, né? Entrega tudo. Sim. E realmente a gente vê que é um esforço sobre-humano. Mesma coisa o Cédric também, que é um jogador veterano. Então eu gostaria de saber se você pensa já em potenciais alternativas para substituir, caso eles estejam extenuados. E em cima disso, queria te perguntar, qual é a situação do Wendel, se ele está treinando bem, se você pensa... Wendel, se ele pode dar um alívio para o Renzo, justamente para não sair tão cansado. Neste momento é uma questão de características. Wendel é um cara ofensivo. Neste momento
tenemos que tentar de dar segurança en defensa para poder criar, cosa que aconteció hoy. Yo acho que en el primer tiempo o time merecía ganar el primer tiempo. Después concedió gol, 2 cruzamentos, que faz parte del juego, 1-1. Y en el segundo tiempo, cuando les comenzó el juego, un gol contra, porque un tiro, un gol contra 2-1. Y ahí podíamos esperar otra reacción. Y por enquanto, la reacción fue buena, porque venimos de 4 derrotas. ¿No? Reagir así con personalidad en un campo difícil. Acho que fue bom. Infelizmente, el primer tiempo, acho que se a gente saía do primeiro tempo com um gol ou 2, talvez, ninguém poderia falar o contrário. Professor, tudo bem? Boa noite. Eduardo Afonso da ESPN. A gente há muito tempo não via o Luciano jogando tão solto. Ele, no esquema anterior, e não é nenhuma crítica ao Zubidia, ele era um jogador que procurava mais armação, vinha buscar bola no campo intermediário defensivo e não aparecia tão constantemente ao lado dos atacantes. É dessa forma que você quer o Luciano como segundo atacante com mobilidade, mas do meio campo para frente e não do meio campo para trás, como aconteceu muitas vezes? Luciano é um jogador muito perigoso. É um jogador em camisa 10, que ele é perigoso, mas ao mesmo tempo é um anárquico. Ele vai para todos os lados. Então, se você lhe diz, não, disciplina está aí, a sua força é isso aí. Ele ser anárquico. Tá? A gente tem que entender como podemos jogar com o Luciano para ajudar a ele que seja um jogador importante aí, dentro da área ou perto do área. Acho que essa posição seja ideal para ele. É que a gente já viu, né, galerita? Viu o que o Crespo acha, né? Então, cria simplesmente o Luciano dentro da área, né? Então, assim, sempre inventam moda do Luciano de camisa 10. Não, o Luciano é o segundo atacante, ponto. E assim funciona legal. Obrigado para vocês ficarem até o final do vídeo. Ó. Deixa o like, compartilha, comenta bastante pra gente continuar trazendo conteúdo atualizado do nosso São Paulo, tá vendo? Vamos Tricolor, aqui no Garagem, sempre tem notícia atualizada. Tem nossa página no Facebook e nosso Instagram também. Então, vou deixar aqui no link fixado para vocês acessarem nossas redes sociais. E valeu, tamo junto.